Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal numa segunda-feira. E antes de começar a atualizar informações sobre o Vasco, só desejar para você uma semana abençoada, produtiva, que Deus proteja o seu lar, sua casa, a sua família, tá bom? Se você curte o canal, deixa o joinha e se inscreve no canal, que é importante o canal ser indicado no YouTube. E sem muita enrolação, vamos para a notícia. Eu vou começar com um jornalista do Grupo Globo, o Extra, né, que é o Gilmar Ferreira, que sempre foi crítico a essa gestão. E ele faz uma publicação sentando o aço no CEO Mulambo, o CEO flamenguista, que era CEO da gestão Salgado, né? E que a torcida do Vasco aceita, né? Aceita com parcimônia esse CEO Mulambo no Vasco desde a gestão Salgado e contratado pela SAF. Um cara que participou da venda do Vasco indo trabalhar para os compradores. Olha que relação promíscua, indecente e imoral, ainda defendida por jornalistas. Né? Enfim, ele critica o CEO e critica o executivo. Esse executivo que não ganhou nada em um clube grande, que foi chotado do Internacional. Você vê influenciadores, youtubers falando que esse executivo, se for cuidar, o Paulo Brax for cuidar de 2 tartarugas, ele deixa uma fugir. Se der 2 tartarugas pro Paulo Brax cuidar, uma sai voando por cima e uma foge por baixo. Não tem nenhuma condição de ser diretor executivo do Internacional. Senhor Papaléu, vice de futebol do Inter, o senhor deu discurso nessa temporada de absoluta acomodação. O senhor não sabe o que é o Internacional? O senhor sabe o que é o Internacional? O senhor pediu para... Vão fazer reformulação no grupo do Inter? Acho que precisa, mas vão ter competência para isso? Vão fazer reformulação com o Paulo Brax no mercado contratando? E quando chega nos clubes tem que apresentar um cartão de visita porque ninguém conhece ele, enquanto o Rodrigo Caetano está levantando taça lá no Atlético Mineiro? Vergonha! Vocês estão fazendo a torcida do Inter passar vergonha. Todo o contexto do Inter é incompetente em 2021. Incompetente! Respeitem o Internacional! O senhor fez tudo errado, presidente. Seja mais humilde, presidente. O senhor não quer demitir o Paulo Brax, que vocês mesmos do Beira-Rio acham que é mau diretor executivo, porque o senhor não quer admitir outro erro. Demite agora! Demite agora! O senhor errou, presidente. O senhor errou em tudo, presidente. Começa a corrigir os seus erros, presidente. Loiri, discurso forte do A única coisa, hoje eu questionei o João Batista Filho, né? Porque o departamento de futebol, eu perguntei, vem cá, o departamento de futebol vai continuar? O vice de futebol, o doutor Emílio Papaléu, e o diretor executivo Paulo Brax vão continuar na próxima temporada? Eu quero saber, porque o trabalho deles este ano foi ruim, tá? Ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando sobre a necessidade de mudar o departamento de futebol do Inter. O trabalho do Paulo Brax foi insuficiente, o trabalho do Papaléu é insuficiente também. Gente, nós caímos ontem para a 10ª colocação na tabela. 10ª. De um campeonato brasileiro que nós estamos tendo dedicação exclusiva. A discussão não é essa, César. A discussão é que o Internacional fez 2 propostas para o Felipe Melo. E o Felipe Melo escolheu o Fluminense. E aí hoje um repórter, o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, descobriu, conversou com o empresário do Felipe Melo. O empresário deu um pau na forma como o Inter conduziu o processo para tentar convencer o Felipe Melo. Não sabia disso, não sabia disso. Cara, isso é uma vergonha. O Internacional perdeu o Eric para o Ceará, que estava no Náutico. O Inter não ganha uma concorrência. O Paulo Brax, como diretor executivo, é uma afronta ao Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, porque dentro do Beira-Rio sabem que o trabalho é ruim, tá? Sabem. Só que o presidente Alessandro Barcelos, a impressão que eu tenho é que não demite ele, não demite o Paulo Brax para não admitir o erro. Então, um cara muito criticado no seu trabalho em um único clube grande, assume o Vasco. E você vê aí que o início não é legal. Então o Gilmar Ferreira diz o seguinte, ó: se conseguiu o acesso, terá sido conspiração do universo, porque os responsáveis pelo futebol não têm ideia do que é o Vasco. Não tem. O CEO do clube se omite com medo da sua ligação sentimental com o rival. Ele é flamenguista, né? E o executivo da pasta, que é o Paulo Brax, coitado, ainda não sabe o que fazer, né? Coitado, ainda não sabe que faz no cargo. Então tá aí as duras críticas do Gilmar Ferreira ao CEO e ao executivo do Vasco, da SAF Vasco. Acho engraçado que o Flávio Dias fez uma chamada no Atenção Vascaínos lá de que reunião entre o Paulo Brax e jogadores e comissão técnica no CT. Tipo assim, pareceu que a chamada, você imagina, porra, o pau comeu. Chegou lá, porque o que
falta no vestiário do Vasco também, o que falta é comando. Esse banana desse Jorge Salgado, você vê a omissão dele naquela guerra que teve lá no Jogo do Esporte, ele roendo unha lá no túnel. Um covarde, um banana, um velho... Não, bicho, eu falo velho, tem gente que tem a idade dele, me desculpa, tá? Não tô querendo aqui faltar com respeito com pessoas idosas de maneira alguma. Me desculpa se é isso que pareceu, essa arrogância, então me perdoa eu usar esse termo, né? Mas essa pessoa aí, esse imbecil, não tem comando nenhum na direção do Vasco. Não tem comando nenhum, né? E aí a gente vê o Vasco à deriva, sem um cara para botar moral. E aí, quando fala em uma reunião, eu falei, pô, pelo menos agora vamos chamar ali na catraca, e aí, o que tá acontecendo? Como é que vai fazer? Porque os salários estão em dia, a torcida tá ajudando, o campeonato é uma merda, o que tá acontecendo? Mas não, aí você vai ver o Flávio Dias dizer assim que o executivo, o Paulo Brax, chamou para uma reunião para dizer para os jogadores que o Vasco classifica com um empate ou com uma vitória. De jogada fora, receberam de Paulo Brax e também de algumas pessoas que estavam na reunião a seguinte e básica informação. O Vasco precisa vencer ou empatar, depende dele. Com esses dois resultados, o Vasco estará na Série A em 2023. É sério isso? Isso é piada, só pode... Vai lá ver se não é isso. Vai lá ver se tem alguma informação relevante que não é isso. Quer dizer que precisou o executivo marcar uma reunião e acontecer essa reunião para ele avisar para os jogadores que a gente classifica para a Série A com um empate? Isso é piada, isso é tiração de onda com a cara do torcedor vascaíno. Só pode. Eu vou trazer aqui um trecho de um vídeo no canal do Wellington Campos, né? Onde ele fala que a Rede Globo já está pedindo para mudar o horário entre Vasco e Ituano. Acho que todos os jogos vão ser às 18 horas. Está pedindo para o jogo ser às 4. Que ela quer televisionar, ela quer audiência, ela quer faturar até o último dia com o Vasco na Série B. Então vou deixar aí o Wellington Campos falando dessa situação. Deixa eu começar com uma notícia que pode ser confirmada durante a semana. Acredito que tenha que ser até amanhã, no máximo até terça-feira, com relação ao horário do jogo, viu, Ronaldo? A TV Globo pode puxar esse jogo para 4 da tarde. E se você der uma estudada na tabela, é o jogo mais interessante da rodada, é Vasco e Ituano. Então, de repente, a TV Globo puxa esse jogo para as 4 e mostra para o Brasil inteiro, né, a Batalha de Itu, como está sendo chamada. Mas isso a gente vai acompanhar durante a semana. Ronaldo. Bom, agora... Continuando o vídeo do Wellington Campos com a participação do Ronaldo Castro, o Ronaldo Castro vai dizer que não vê confiança nesse time do Vasco, né, para encarar o Ituano lá fora, né? Fala que o time é muito imaturo, né? E aí ele vai falando dos jogadores, fala aí que o Léo Matos é meio lelé da cuca, né, o cachorro louco, chama o cara de doido, perturbado, e que o Nenê não deveria ser titular do Vasco, né? Ele fala ali que o Vasco deveria entrar para empatar no início e no segundo tempo, ali quando tiver os 20 minutos do segundo tempo, entrar com o Nenê descansado, que ele pode ser um diferencial para o Vasco buscar um resultado. Então vou deixar aí a opinião dos dois sobre esse jogo tão importante para o Vasco lá no domingo contra o Ituano. Me perguntar, esse time do Vasco inspira confiança? Eu vou dizer não. Ele não é confiável. Não é confiável. Não é confiável. Não é confiável porque é muito jovem. Figueiredo, aquele menino centroavante que também é menino, tem 17 anos. O Ignaldo. Aí você vai lá atrás, o goleiro é bom? É bom. O lateral direito é veterano, o Léo, mas já está meio perturbado da cabeça. O zagueiro Bosa, Danilo Bosa. Danilo Bosa é fraco, o outro é bom. O Anderson é bom. O Edmar na lateral, um bom jogador. Mas não vai jogar, está suspenso com o terceiro amarelo. E quem é que vai jogar de lateral? Na posição você tem o Paulo Vitor. Paulo Vitor que é menino. Ele não tem nem relacionado o Paulo Vitor. O Paulo Vitor é aquele que passou do Nova Iguaçu, passou no Botafogo, que era o PV no Botafogo, foi pro Inter e agora está lá no Vasco. Será que ele vai botar um lateral de ofício ou vai fazer como ele tem feito? Ele tira o lateral e bota o Figueiredo lá atrás. E aí? O Figueiredo joga mais pelo lado direito. Mas você falou de jogar com o regulamento debaixo do braço. Tem que jogar. Agora, eu vou dizer outra coisa. Para de pensar em depender do Nenê. O Nenê já está com 41 anos. Ele joga 20 minutos, depois começa a arrastar em campo. E joga pra galera, cai toda hora, essa coisa toda. O De Aranha falou isso no vídeo anterior a esse aqui, você pode conferir, que o Nenê seria um bom jogador de banco para o segundo tempo. Você pode ser, concordo. Assim, bateu 20 minutos do segundo tempo, tá difícil o jogo para o Nenê, porque ele vai correr esses 25 restantes, vai enfiar uma bola, vai bater bem uma falta, escanteio, que ele na bola parada ele é perfeito. Então,
Vai driblar, que ele sabe driblar. Ele vai estar, como se diz assim, você conhece o homem, por exemplo, se ele entrar com 20 minutos do segundo tempo, já pega o adversário mais cansado e ele pode render muito mais, na minha opinião. Você faria um Vasco para ganhar o jogo ou você faria um Vasco para empatar o jogo? Primeiro para empatar. Primeiro para empatar. Vamos esperar para ver como é que... Porque o Vasco tem homens rápidos na frente, o menino é rápido. Sim. O Figueiredo é rápido. Você tem o Marlon, você tem o próprio Andrei. O Andrei é um excelente jogador. Eu gosto muito do Marlon Gomes. O Marlon Gomes também. Então, agora, não é jogar trancado lá, porque se tomar um gol, o parceiro vai ter que sair e vai ficar a feição do Ituano. Eu estou muito preocupado com esse jogo. Preocupado agora. Nós do Rio de Janeiro temos que torcer desesperadamente para o Vasco, porque o lugar do Vasco não é na Série B, é na Série A. O cara falar que o Léo Matos é Lelé da Cuca e dizer que o Edmar é um bom lateral, acho que o Lelé da Cuca é ele. Não tem condição de alguém achar o Edmar um bom lateral ou um bom jogador, né? Ele pode ser um bom pai de família, ele pode ser um bom marido, ele pode ser um cara do caralho, né? Mas bom jogador de futebol, jamais. Não tem condições do Edmar ser um bom jogador de futebol. Então tá aí. Para finalizar, vou trazer aqui uma imagem inusitada. Aconteceu, acho que se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Tava rolando um tiroteio, todo mundo se abaixou dentro do ônibus. E na hora que passou, né, o susto, o perigo, alguém levantou gritando: o Vasco vai subir, o Vasco vai subir, que se lasca tiroteio, o Vasco vai subir. Então vou deixar aí para você e mais uma vez desejar para você uma semana abençoada. Na quinta-feira tem julgamento, o torcedor do Vasco vai ficar assistindo ao vivo esse julgamento, torcendo para que o Vasco ganhe esses pontos, que eu acho um absurdo a gente subir. Eu acho que o Sport tem que perder os pontos, o Sport tem que perder os pontos, né? Mas acho que o Vasco tem que chegar em Itu e garantir essa vaga jogando futebol. Mesmo que ele ganhe os pontos no tribunal, acho que é a obrigação do Vasco chegar em Itu e garantir dentro de campo, tá bom? Desejar uma semana abençoada, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Isso, pai, Vasco sobe, Vasco sobe, porra, vamos! Tira o caralho, porra! Quero saber de tiro, não, porra!